Você já se perguntou qual é a importância da ilustração nos livros? No vídeo de hoje você vai conhecer uma ilustradora incrível com mais de 80 projetos publicados que vai contar como a magia dos desenhos desempenha um papel de transformação na vida dela. Então, sem mais delongas, vem comigo porque vamos começar! Olá a todos, meu nome é Laura Mocelin, eu sou ilustradora e diagramadora especializada em livros infantis e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre a minha história e sobre o quanto as ilustrações impactam na vida das crianças. A minha primeira história ilustrada foi com 8 anos de idade, foi numa atividade da escola quando a gente assistiu um filme e a professora pediu pra gente ilustrar e criar um livro a partir disso. E aí eu descobri esse mundo que é a ilustração infantil. Claro que era só um trabalho de escola, mas me fez perceber a importância disso pra gente. Eu escolhi fazer arquitetura e urbanismo como graduação, e ela me ajudou muito na minha formação como ilustradora, porque é de lá que eu trouxe essa vontade de permanecer na arte. Então, quando eu terminei a graduação, eu sabia que eu queria ir para o lado artístico. E eu comecei a escolher em qual eu tive o privilégio de escolher como eu seguiria para esse caminho. Foi quando surgiu a oportunidade de ilustrar o meu primeiro livro infantil. E aí foram erros e acertos, claro, porque como uma primeira experiência foi super desafiador, mas foi muito bacana para ingressar nessa parte da arte e descobrir novas possibilidades. E aí eu sempre falo que eu trago a arquitetura comigo em cada um dos trabalhos, porque foi lá que eu aprendi sobre perspectiva, sobre uso de cores, sobre luz e sombra, isso é muito importante nas ilustrações. O primeiro livro que eu ilustrei foi Onde Nascem as Nuvens. Foi um livro super desafiador, foi muito bacana aprender com ele as noções de onde fica o texto, onde fica a ilustração, fazer o estudo completo do livro, então foi muito especial. Cada livro é único e possui um processo também único. Mas eu gosto muito de seguir um passo a passo para organizar a produção do livro, porque como eu faço as ilustrações e também a diagramação e finalização do arquivo para impressão, é muito importante seguir esse passo a passo para que fique organizado e para que os escritores e editores consigam acompanhar o processo. A primeira parte do processo é uma conversa profunda com o escritor para entender a história e conseguir encontrar todos os elementos que a história precisa. E aí, depois dessa conversa, a gente vai passar para os estudos de personagem, que é um passo muitíssimo importante, porque é ali que a gente descobre o traço do personagem e também estuda as possibilidades de cores. A partir do estudo de personagem, a gente passa para os rascunhos do livro. Os rascunhos são importantes porque é ali que nós vamos estudar todo o processo do livro, estudar todos os espaçamentos, espaçamento de texto, espaçamento de elementos. Então é complexo, mas é um processo muito importante. E depois da aprovação dos rascunhos, a gente passa para a finalização das cores, que é uma parte muito bacana para mim, porque é ali que eu posso testar todos os tipos de cores, todos os efeitos de luz e sombra que eu pensei na fase dos rascunhos. E o último passo, que é bastante importante também, é a finalização do arquivo que a gente manda para a gráfica. É ali que a gente vai arrumar todos os elementos, pensar no espaçamento do texto, pensar no espaçamento de número de páginas, enfim, todos os elementos mais técnicos que o livro precisa. Eu comecei a ilustrar livros em 2019 e de lá para cá eu tenho uma média de 80 livros ilustrados, cada um de um jeito especial e que nunca é só um número, sempre é uma forma de ajudar cada vez mais as crianças. E todo mundo me pede por que ser ilustradora de livros infantis? Essa pergunta é complexa e eu demorei muito tempo para descobrir e eu acredito que eu vá transformar essa resposta com o passar dos anos. Ilustrar livros infantis, para mim, tem um caráter muito mais especial do que apenas fazer um trabalho. Principalmente porque as crianças enxergam, realmente. Elas não só veem, elas enxergam o que a gente tem para mostrar. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito no processo de ilustração de um livro, porque cada detalhe é importante. As crianças prestam atenção. E eu acho que todo mundo sabe que as crianças são o nosso futuro do que a gente tem hoje. Então, nada mais justo do que nós, com a nossa capacidade, com a nossa força, com o nosso carinho, tentar ajudar elas ao máximo para entenderem o mundo e para projetarem um lugar melhor. Elas têm o poder de transformar esse mundo num lugar mágico.
E por que não a gente tentar ajudar de alguma forma? Então é uma honra para mim poder ensinar, poder ajudar de alguma forma através da literatura. E eu tenho a honra de fazer parte do Ler Pra Quê e receber esse convite especial da Bárbara para estar aqui falando sobre isso, principalmente na Semana da Criança. Então, muito obrigada!